Meu nome é Dorothy. No casamento da minha irmã, a sogra dela me olhou como se eu fosse um fantasma, passando direto, sem um aceno, sem sequer me encarar. Aquele olhar frio, de quem aprendeu desde cedo a desprezar os outros. Eu estava ali, com um vestido feito sob medida, com uma bebida na mão, guardando um segredo que ele nem imaginava. O nome dela é Eleanor. Uma mulher tão orgulhosa do sobrenome que provavelmente assina com tinta dourada. Nos últimos 6 meses, ela vinha tentando adquirir uma empresa de tecnologia, sem ter a menor ideia de que eu sou uma das fundadoras. O mais irônico é que a empresa dela depende diretamente da nossa. Foi um projeto que construí do zero, enquanto criava minha irmã e deixava para trás a vida difícil que a gente levava. Mas Eleanor só via o que queria, uma pessoa qualquer, sem nome importante, sem cargo relevante. Ela só enxergava a superfície. É assim que gente como ela age. E tudo bem. Por poucos minutos, fui apenas mais um rosto na multidão. Então, me chamaram para fazer um discurso surpresa. No momento em que me apresentei e revelei quem eu era, tudo mudou no olhar dela, a postura, a expressão facial, até o jeito de segurar a taça de vinho. Há quem não goste de surpresas, e Eleanor era uma dessas pessoas. Ela ficou pálido, e eu apenas sorri. Dizem que o pior da perda é o silêncio que vem depois. É verdade. Mas ninguém fala do barulho que antecede. O toque do telefone em uma hora imprópria, o zumbido nos ouvidos quando alguém diz algo que você jamais pensou que ouviria. No meu caso, foi meu orientador da faculdade, com a voz séria: Dorothy, sua mãe sofreu um acidente. Ela faleceu. Assim, sem rodeios. No dia anterior, ela planejava nos visitar, a mim e a minha irmã mais nova, Cristina. No dia seguinte, eu dirigia de volta para a cidade onde crescemos, que de repente parecia tão estranha sem ela. Eu tinha 22 anos, exausta das provas finais. Cristina, 17, há uma semana da formatura do ensino médio. Nosso pai havia partido anos atrás para recomeçar a vida com outra família. Então, éramos só eu e Cristina. 2 órfãs, um carro e um futuro que desabou da noite para o dia. O funeral foi um borrão, mal consigo lembrar. Mas depois veio a realidade, dura e clara: dívidas. Muitas dívidas. Minha mãe era autônoma, e em algum momento, tudo saiu do controle. Empréstimos, contas atrasadas, o negócio mal das pernas. Ela deve ter tentado nos proteger até o fim, não contou nada. Mas assim que o obituário saiu, os cobradores apareceram com tudo. Levaram a casa, o carro, tudo o que tínhamos. Só sobrou uma pequena mala com as roupas que eu havia separado para as férias de primavera. Minha bolsa de estudos cobria a faculdade, mas o aluguel, a comida, a escola da Cristina, tudo isso era nossa responsabilidade agora. Sozinhas. Naquela noite, depois que o último parente foi embora e a porta se fechou, sentei no chão com Cristina. Ela chorava, encolhida. Foi ali que entendi: ninguém mais viria. Eu era a única adulta na vida dela agora. Então, tomei uma decisão: terminaria a faculdade, arranjaria qualquer emprego e nos manteria firmes. Comecei a trabalhar no refeitório da universidade, dava aulas de reforço para alguns alunos remotamente à noite e dormia umas 4 horas por dia, quando dava. Mas cada real que eu ganhava servia para 2 pessoas, 2 vidas. No meio do caminho, perdi meu namorado. Ele era um cara muito legal, mas eu não conseguia conciliar o tanto de responsabilidades que eu tinha com o nosso relacionamento, infelizmente. As pessoas falam sobre formar o caráter como se fosse algo bonito, elegante. Mas o meu foi moldado no limite do cheque especial e pegando o ônibus lotado. Fui me formando ali, no aperto, quando olhei para minha irmãzinha e soube: ela ainda merecia ter um futuro, mesmo que eu tivesse que abrir mão do meu para mostrar o caminho. Depois que me formei, não teve festa. Nada de jogar chapéu para o alto, nem fotos com os amigos. Apenas um suspiro profundo e uma oferta de emprego em uma empresa de médio porte que cuidava de processos internos. Não era nada glamouroso, mas pagava as contas, e isso já era o bastante.
Nós nos mudamos para um apartamento de um quarto só. Cristina ficou com o quarto, e eu dormia no sofá. Ela começou a faculdade pública, e eu passava o dia cuidando de planilhas e atendendo clientes no telefone. Toda noite, eu preparava o jantar, mesmo que fosse só arroz com ovo, e nos fins de semana, tentava recuperar o sono perdido dos turnos puxados da semana. Mesmo cansada, não parei de pensar no futuro. Me inscrevi em cursos online, marketing, automação. Tudo que pudesse melhorar meu currículo. Eu não sabia quando a oportunidade viria, mas sabia que estaria pronta quando ela chegasse. E ela veio. Em uma noite chuvosa de quinta-feira, recebi uma mensagem de Jane, uma ex-colega da faculdade que se lembrava do meu lado empreendedor. Ela e mais um amigo estavam criando uma ferramenta de tecnologia para automatizar processos internos e precisavam de alguém para cuidar da operação e montar propostas para os primeiros clientes. Fiquei na dúvida. Parecia arriscado, mas também parecia muito interessante, e fazia tempo que eu não me sentia tão empolgada com algo. Então, aceitei. Minha vida virou duas. Das 8 horas às 17 horas, eu estava no escritório e respondendo para a gerente. Das 19 horas às 2 horas da manhã, eu vivia no meio de códigos, fluxogramas e apresentações com Jane. Trabalhávamos em cafeterias e usávamos servidores emprestados. Em várias noites, eu apagava com o notebook ainda ligado. O dinheiro era curto, rolavam brigas. Um dos nossos sócios acabou desistindo depois de 6 meses sem nenhum resultado. Eu e Jane quase largamos também, mas seguimos. A virada veio quando uma empresa testou nossa ferramenta e conseguiu reduzir em 40% o tempo de trabalho deles. Eles contaram para mais 15 empresas. De repente, tínhamos várias reuniões marcadas, caixas de e-mail lotadas, feedback chegando de todos os lados. Um dia, um blog famoso de tecnologia falou da gente, e foi aí que veio nossa primeira onda de verdade. Mesmo assim, não larguei meu emprego fixo. Aprendi cedo que a estabilidade é frágil demais. Guardei cada centavo que sobrava. Eu cuidava do suporte ao cliente, das contas, dos erros no sistema, tudo isso nos intervalos do almoço ou de madrugada. Jane virou o rosto público da empresa. Ela trabalhava, dava entrevistas, aparecia em eventos, participava de palestras. Eu ficava nos bastidores e gostava disso. Enquanto muita gente estava atrás de cargo bonito e fama no LinkedIn, eu só queria uma coisa: paz. Queria uma vida onde Cristina não precisasse mais contar moeda no mercado, onde o futuro dela não fosse definido por tudo que perdemos. Ela passou em uma universidade estadual por mérito. Eu pagava as contas em dia, tínhamos uma poupança, plano de saúde e tudo em casa funcionando. Para mim, isso já era luxo. Ninguém viu o quanto isso custou, e eu nem fazia questão que vissem. Mas esse silêncio, essa escolha de ficar invisível, fez com que pessoas como Eleanor aparecessem e achassem que eu era só mais uma. E tudo bem, porque eu prefiro ser subestimada do que julgada errado. Prefiro ser invisível do que receber elogio falso. Mas a vida tem um jeito engraçado de fechar os ciclos, ainda mais quando sua irmã resolve se casar. Era uma terça-feira à noite quando ela me ligou. Eu tinha acabado de cair no sofá, ainda com a roupa do trabalho, comendo macarrão gelado direto do pote. Ela parecia animada, meio sem fôlego, mas também um pouco nervosa. Dorothy, ela disse, tenho uma coisa para te contar. Achei que fosse algo da faculdade, talvez um projeto novo, um estágio, qualquer coisa assim. Mas eu não esperava o que veio depois. Vou me casar. Meu garfo parou no ar. Você vai o quê? Com o Dylan, ela falou rapidinho, como se estivesse arrancando um curativo. Ela continuou, a gente já está junto há um tempo, sério mesmo, mas eu não sabia como te contar. Pesquei. Já tinha ouvido falar de um tal Dylan uma vez só, bem por cima, mas ela nunca tinha falado em algo sério. Cristina, casar? Isso é grande. Você está bem? Ela riu, meio nervosa. Estou mais do que bem, estou feliz. Só precisava te contar antes das coisas avançarem. Ele quer te conhecer.
Aí sim ela pegou minha atenção. Qualquer pessoa que quisesse casar com minha irmã precisava me conhecer. Sim, eu era a irmã dela, mas também fui muito mais do que isso. Fui quem ficou, fui mãe, professora, amiga, contato de emergência. Tudo. Se alguém queria entrar agora na vida dela, eu precisava olhar nos olhos dessa pessoa e entender quem ela era por dentro. Combinamos um jantar na sexta-feira. Nada formal, só uma noite tranquila. Me ofereci para cozinhar. Lembro até hoje de abrir a porta e ver Dylan parado ali, flores em uma mão, uma garrafa de vinho na outra e um sorriso que parecia um pouco ensaiado demais. Tinha algo nele que me soava familiar. Trocamos algumas palavras educadas, sentamos e começamos a conversar. Ele era simpático, falava bem e dava para ver que gostava mesmo da minha irmã. Mas o sobrenome dele. O sobrenome chamou a atenção. Sinclair, eu falei em voz alta, girando o nome na cabeça como se fosse uma moeda. Tem alguma coisa a ver com a Sinclair Corp? Ele parou por um segundo longo demais. É a empresa da minha mãe. Aí tudo fez sentido. Eleanor era uma das nossas maiores clientes e, além disso, ela vinha tentando comprar nossa plataforma fazia meses. Os e-mails dela sempre vinham cheios de promessas escondidas, daquele jeito que dava a entender que ela achava que estava nos fazendo um favor só por demonstrar interesse. Ela era uma mulher de negócios 100% roupas caras, jeito seco e a fama de acabar com parceria só para pegar o que sobrava depois. Estava em todos os blogs da área. Ela não era cruel, só fria, pragmática e só enxergava números. E agora, lá estava eu, sentada à mesa na frente do filho dela. Mantive minha expressão tranquila, sem mudar o tom de voz. Não falei da empresa, nem toquei no assunto negócios. Aquela noite era sobre Cristina. Se Dylan fosse um cara legal de verdade, eu acharia um jeito de lidar com o resto depois. Mais tarde, Cristina me puxou para o canto na cozinha. Você ficou meio calada, está tudo bem? Assenti. Só estou surpresa. Você ama mesmo ele, né? Sim, ela respondeu. Ele é calmo, cuidadoso, ele escuta. Olhei bem no rosto dela. Ela não estava me pedindo nada, ela estava feliz, brilhando por dentro. E a Cristina nunca brilhava por pouca coisa. Está bom, eu disse por fim, então estou com você. Passaram-se algumas semanas. Os preparativos do casamento tomaram conta da vida dela. Ofereci-me para ajudar no que precisasse, mas fiquei fora das formalidades até o tal encontro entre as famílias. A reunião foi em um clube de campo chique, com toalhas brancas nas mesas e garçons de colete preto. Cristina me pediu para ir, e eu disse que sim, mais por ela do que por eles. Foi nesse dia que conheci Eleanor pessoalmente. Na hora que entrei na sala, ela me olhou. Foi rápido. Olhou meus sapatos, meu blazer, minha postura e depois desviou o olhar. Quando fomos apresentadas oficialmente, ela me olhou e disse: "Ah, você é só a irmã dela. Achei que a mãe dela estaria aqui." Fiquei olhando para ela. Nossa mãe morreu faz tempo. Ela só deu um aceno curto, tipo "ah, tá", e seguiu como se não fosse nada. Aí veio a pergunta de sempre: "E o que você faz mesmo?" Dava para ver no olhar dela aquele olhar de quem quer saber se vale a pena ou não dar atenção. "Trabalho em uma empresa", respondi. Não era mentira. Ela não disfarçou desinteresse, e eu também nem tentei parecer mais do que era. Tudo bem, eu não estava ali para impressionar ninguém. Mas lá no fundo, uma parte minha, aquela que quase nunca deixo sair, pensou: um dia você vai se arrepender de ter me subestimado. Mais tarde, contei tudo para Jane. Ela só riu e disse: o universo tem um senso de humor bem estranho. O tempo passou rápido, logo chegou o dia do casamento. Cristina estava linda, mas era mais do que o vestido ou a maquiagem. Era aquela luz de quem sabe que é amada e que ama de volta, sem medo. Antes de entrar, ela segurou minha mão e sussurrou: "Obrigada por tudo." Só sorri, não tinha mais o que dizer.
Na festa, fiquei mais quieta, só conversando com alguns convidados, longe da bagunça. Foi aí que vi Eleanor vindo acompanhada de 2 homens. Passou por mim de novo, nem olhou, nenhum aceno. Foi de propósito, frio, calculado. Mas eu não senti nada, só uma certeza tranquila, ela ainda não sabia quem eu era de verdade. Mas isso ia mudar. Eu não ia fazer discurso, não tinha nenhuma fala minha no cronograma. Mas alguém, sei lá quem, colocou meu nome na lista dos que iam falar. Uma funcionária do buffet me chamou discretamente e disse: "Você é a próxima daqui 2 minutos." Pisquei sem entender. Próxima para quê? Ela apontou para o palco. O microfone está pronto. Eu podia ter recusado, talvez até devesse. Mas alguma coisa dentro de mim, um cansaço antigo, um orgulho quieto, uma vontade de não deixar passar, me fez levantar. Era o casamento da minha irmã, a pessoa mais próxima que eu já tive de uma filha, e todo mundo ali ainda não sabia direito quem eu era. Levantei, alisei meu vestido e fui até a frente da sala. "Boa noite", comecei com a voz firme. "Meu nome é Dorothy. Sou irmã da Cristina." As pessoas pararam de conversar, ficaram me olhando. Mas eu não fui só a irmã dela enquanto ela crescia. Quando a nossa mãe morreu, eu virei a tutora dela. A gente não tinha mais ninguém. Nosso pai já tinha partido há muito tempo. A sala ficou em silêncio. Os copos desceram, os talheres pararam de bater nos pratos. Naquela época, eu ainda estava terminando a faculdade, mas não dava tempo para chorar ou parar. Ela precisava de comida, de uma casa, de pagar a escola. Então eu trabalhei de dia, à noite, nos fins de semana. Dormia pouco. Perdi amigos. Perdi alguém que eu amava. Olhei para Cristina. Ela já estava com os olhos cheios d'água. Mas a gente conseguiu. Porque ela é brilhante, corajosa e tem um coração que me perdoou por todas as vezes que eu falhei. A sala toda estava parada, até Eleanor, lá do outro lado, me olhava diferente. E eu também queria dizer uma coisa, continuei, um pouco mais alto. Durante todos esses anos, enquanto eu tentava manter tudo de pé, também ajudei a construir uma startup, uma plataforma de software. Alguns de vocês talvez até usem nossa plataforma. Essa frase saiu mais forte do que eu esperava. Vi algumas pessoas levantando as sobrancelhas, os convidados trocando olhares. Minha sócia Jane estava ali, foi ela quem pulou junto comigo nessa ideia maluca. A gente começou com código emprestado e laptop quebrado. Hoje ajudamos algumas das maiores empresas do país. Deixei isso no ar por um instante. E mesmo que eu não tenha vindo aqui para falar de trabalho, compartilhei isso porque faz parte da nossa história. A história que me trouxe até essa sala, esse dia, esse momento. Olhei para Cristina e Dylan. Tenho muito orgulho de vocês. Vocês encontraram algo raro, confiança, parceria, alegria. E é uma honra estar aqui para dizer, vocês estão prontos. Saí do microfone, acenei para a sala que aplaudia e comecei a voltar para minha mesa. Mas não cheguei longe. Eleanor apareceu do nada, como uma sombra na parede. Ela acenou com um sorriso meio duro. Dorothy, né? Belo discurso. Obrigada. Você é a cofundadora da Green Tech? Ela perguntou. Assenti. Sim, aquela mesma empresa que você está tentando comprar. O sorriso dela deu uma leve vacilada. Eu não fazia ideia, ela disse. Por que não falou nada quando nos conhecemos? Olhei direto nos olhos dela. Porque eu queria que você visse quem eu era quando achou que eu não era ninguém. Ela não respondeu, nem precisava. Dei um sorriso educado. Aproveite a noite, senhora Eleanor. Passei por ele e voltei até Jane, que deu um sorriso discreto, mas não falou nada. A gente brindou. A tensão foi embora, o resto da noite foi leve, feliz. Cristina dançava como alguém livre das sombras do passado. Dylan foi gentil. Eleanor foi educada,
Mas tinha algo diferente no olhar dela, menos arrogância, mais cálculo. Tudo bem, porque eu não menti, mas também não contei tudo. E não, a gente nunca vendeu a empresa para Eleanor. Não por despeito, nem pelo jeito como ela me tratou. A verdade é que as ofertas eram incríveis no papel, mas aprendi a enxergar além dos números. O interesse dela não foi baseado em respeito mútuo, foi baseado na ideia de que tudo e todos têm um preço. E eu não faço negócios com quem só descobre o próprio valor depois de ler o currículo. Então eu e Jane continuamos independentes, crescemos com propósito. Não precisávamos de uma fusão, precisávamos de espaço para crescer do nosso jeito. Ironicamente, a Sinclair Corp ainda usa nossa plataforma. Os funcionários deles registram chamados de suporte pelo mesmo portal que todo mundo. Respondemos rápido, com profissionalismo, sempre educados, nunca de forma pessoal, sempre estritamente profissional. Dylan nunca mencionou o assunto. Ele respeita limites e, mais importante, respeita Cristina. Com o tempo, criamos algo parecido com confiança. Não guardo rancor dele por causa do sobrenome. Ele não é o pai dele, nunca foi. Cristina está prosperando. Ela tem paz na vida agora, paz de verdade. Ela dá aulas, cuida do jardim e faz trabalho voluntário nos fins de semana. E ela sorri de um jeito que não sorria quando éramos mais novas, quando parecia que tudo ia desmoronar a qualquer momento. Foi por esse sorriso que lutei. Esse é o meu retorno. Às vezes, as pessoas ainda acham que eu sou só a garota quieta no fundo, normal. E deixo que pensem isso, porque sei a verdade. Quem te ignora no silêncio é quem vai lutar para te respeitar quando anunciarem seu título. Mas nesse ponto, o respeito deles não importa. O respeito de verdade vem quando ninguém está olhando. Não é uma reação, é uma escolha. O maior erro de Eleanor não foi me subestimar, foi achar que não ser vista significava não ser importante. Mas eu nunca precisei de atenção. Tudo que eu precisava era saber que minha irmã estaria bem, e agora ela está. Isso já é mais do que suficiente para mim. Se tem algo que essa jornada toda me ensinou é isso: você não cresce sendo barulhento ou forçando as pessoas a te notarem. Você cresce sendo quem você é, de forma tranquila, constante e com dignidade. Quando as pessoas perceberem, que seja no seu tempo, não no delas. Porque no fim das contas, o que importa não é quem te aplaude, mas quem você protegeu enquanto ninguém estava olhando. Obrigada por ouvir o relato de Dorothy. O que você achou dessa história? Conte aqui nos comentários. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe esse vídeo para nos apoiar, e se inscreva no canal para mais histórias surpreendentes.